Oi, gente! Mais um episódio do Pode Ficar Imune. Estamos na nossa nova temporada. Vamos falar de vários assuntos diferentes relacionados à alergia e imunologia. Muitas novidades por aí. E antes disso, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem com quem vocês acham que vai se interessar por esses assuntos, que é muito importante. Me deem dicas também de assuntos lá no meu Instagram, para a gente falar mais sobre aqui no canal, para deixar gravado, para ajudar as famílias que estão ouvindo, os pacientes que podem ouvir isso depois, né? E eu estou muito feliz da gente voltar. Eu dei um tempinho aí para a gente organizar a vida, mas agora eu voltei aqui para atender na Casa dos Raros. A gente vai atender muitos casos de alergia relacionados com doenças raras. E eu estou muito empolgada com isso, que eu acho que aqui na internet a gente consegue falar dessas doenças e às vezes uma pessoa que nunca ouviu falar, um médico, um profissional de saúde, ou às vezes uma pessoa leiga que está tendo aquele sintoma, ela vai se identificar e falar, nossa, eu acho que eu posso ter isso, tal pessoa da minha família pode ter essa doença, então vai ajudar muito todo mundo. Então vamos compartilhar, que isso ajuda muito, muito, muito. Eu queria agradecer a primeira pessoa que participou comigo nessa ideia aqui do Pode Ficar Imune, que está comigo há muitos anos, a gente trabalha muito tempo junto e eu tinha que chamar ela para participar dessa temporada. Não tem como, a gente se fala muito, a gente é amiga pessoalmente e uma está crescendo junto com a outra, agora ela está no outro lugar atendendo, mas a gente sempre está conectado com pacientes, falando da nossa vida aqui profissional também, né? Sim. Então, Aline, estou muito feliz de você ter vindo, da gente gravar mais um episódio. A nutricionista Aline Alves, que agora tem um Instituto Infância, Sim. né? E fala um pouquinho de você, para quem não te conhece ainda. Então, como a Carol disse, eu sou a Aline Alves, eu sou nutricionista infantil já há 15 anos, né? Atendi muitos anos com a Carol, tanto na prefeitura aqui de Taubaté, quanto no consultório dela. E hoje eu tenho uma clínica multidisciplinar aqui em Taubaté, que é a primeira clínica do Vale do Paraíba especializada em dificuldade alimentar, né, em dificuldades alimentares pediátricas. E estou muito feliz de estar aqui de volta, de novo. Gosto muito de estar conversando aqui com você, porque, como você disse, muita coisa que a gente fala aqui serve para muitas pessoas aprenderem e buscarem auxílio dentro das suas condições ali, que às vezes não é legal, né? E passa mal e não sabe o que é. Então, estou muito feliz de estar de volta. Ai, gostoso, né? A gente... a Aline agora está com um curso até para nutricionista, né? Que gosta de falar sobre criança, que quer começar a atender. Eu tô achando o máximo. Quando ela falar disso, eu falo, nossa, como a gente tá levando para outras pessoas. Eu vejo na faculdade, os meus alunos, assim, eles se formando, daí eles mandam mensagem falando, ai, professora, eu tô com um caso assim. Professora, lembrei de você. É gostoso isso, né? Da gente ver as pessoas ouvindo a gente e levando isso para frente, né? Então, eu espero que você tenha muita sorte aí no seu curso também. Quem estiver ouvindo, for nutricionista. Então, né? Na verdade, a gente, nesses 4 anos de instituto, né? Eu aprendi muita coisa na parte de gestão, na parte de posicionamento. E é uma defasagem muito grande em qualquer faculdade da área da saúde, na verdade, né? E aí... Existem muitos cursos online, mas sempre muito na área técnica. E eu senti, cada vez mais as nutris estavam me procurando para dar dicas de como eu estou fazendo. Então, por isso que eu resolvi começar a ensinar agora, né? Ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, hoje, no primeiro episódio, a gente falou de alergia alimentar, né? Tá lá atrás no canal, que foi um episódio muito marcante pra gente, né? Depois a gente trouxe
as Mães dos Pequenos Alérgicos, que é um grupo aqui de Taubaté, que acaba sendo do Vale do Paraíba. Agora, os nossos pequenos alérgicos dessas 3 mães estão enormes, São né? os adolescentes alérgicos. São os adolescentes e continuam passando comigo lá na prefeitura. É interessante, porque a alergia alimentar, ela começa... E, às vezes, é alergia alimentar, os primeiros anos de vida, até uns 5 anos. Daí, depois, vão evoluindo para asma, para rinite. E eles estão nessa fase da marcha tópica, tá? Mas isso é outro assunto e tal. Hoje, eu falei pra Aline, vamos combinar o quê de falar? Então, a Aline falou, vamos falar do que a gente tem mais falado hoje em dia, que é o que tá mais a gente tá vendo muito, que é alergia alimentar. A gente atende muito paciente com autismo, né? Com transtorno do espectro autista. E daí os pacientes chegam para mim, eu encaminho para ela encaminha para mim também, porque, né? Ou outros profissionais aqui da região. E a gente está vendo muita alergia alimentar, com desbiose também, que daí tem uma alteração... neurológica, né, de comportamento. Fala um pouquinho. Eu acho assim, dentro desse tempo todo que a gente trabalha com isso, né, Carol, que faz um pouquinho só de tempo, primeiro que está tendo um aumento na prevalência muito grande, né? Então, eu falo assim, que antes ou não era diagnosticado ou não tinha realmente muitas crianças com diagnóstico de alergia, mas, na verdade, o que eu acredito que sejam ambas as coisas, né? O diagnóstico hoje está mais fácil, mas também aumentou muito a prevalência. E aí, o que a gente tem percebido? Que essas questões que a gente trabalha muito se misturam, né? Então, o aumento do consumo de alimentos industrializados, por exemplo, tem aumentado o processo inflamatório gastrointestinal, que aí aumenta a probabilidade de ter uma alergia alimentar ou uma intolerância a algum alimento específico, que pode aumentar alguns sintomas que às vezes caracterizam ali os sintomas no autismo, né? Porque as crianças autistas são mais sensíveis, então qualquer desconforto, qualquer mudança dentro do organismo dela, elas vão sentir mais. E às vezes isso repercute de uma forma negativa, vamos dizer assim, aumenta a agressividade, aumenta a agitação dessa criança. E não tem tanto a ver com o transtorno do espectro autista em si, e mais como uma causa orgânica que vem causando isso, né? Isso Eu acho mesmo. que isso tem se misturado muito e tem feito com que os profissionais de diversas áreas fiquem um pouco perdidos em relação ao que fazer e a como instruir essa família e essa criança, né? Assim, eu percebo, não é só, vou voltar aqui um pouquinho, não é só do autismo, né? Mas todos os comportamentos de criança. Primeiro que a gente tá com muita tela, excesso de tela, né? E todo mundo, mães, pais, trabalham muito, então a gente acaba deixando muito na tela, essas crianças delas ficam muito dependentes. Mas tem... Cada vez mais cedo, né, Carol? Bebês já, né? Isso. E brincar menos, né? Não tô criticando, mas é um fato e a gente tem que rever isso na família. O brincar, o ficar na natureza, né? Quanto mais natural as coisas forem, melhor para todo mundo. E daí a comida, né? Tipo, os carboidratos. Pão, bolacha, doce, todo tipo, né? Suco industrializado, refrigerante... Sim. E daí eu brinco muito com as crianças, porque a gente tem que explicar isso para os pais, mas as crianças têm que participar disso ali na consulta. Então, eu desenho, né? Eu falo assim, ó, as bactérias boas, elas estão fraquinhas, tá diminuído. Então, as bactérias ruins, elas estão maiores ali na barriga. Se a gente não comer comida natural, fruta, legume, salada, todo dia... essa bactéria boa não vai crescer para combater a bactéria do mal. E isso faz você não poder comer os doces. E daí a gente vê muita alergia de quê? De corante. Sim. Daí, até esses dias na internet, eu postei assim, eu falei assim, gente, o que tem de bom que tem corante vermelho e amarelo? Né? O que tem de bom? Fala um alimento bom que tem corante vermelho e amarelo. Sim. Fica aquela dúvida. Nada. Não. É bom de gostoso, realmente. Okay, mas bom de saudável. O que tem alimento saudável que tem corante? Então, se a gente parar para pensar, nada. Porque os naturais é que são saudáveis, né?
E todo mundo, até eu aqui na minha casa, eu tenho que rever isso. E daí, nisso, às vezes eu coloco até na conduta, assim, orientei a criança a comer mais saudável, né? Diminuir os carboidratos, tal, e corante, e daí aumentar os produtos naturais, né? Tal. Eu tive uma criança esses dias que ela voltou depois de 3 meses, que ela não tinha mais nada, assim, de comportamento. Ela chegou, falou oi, foi brincar com os brinquedinhos. Daí eu olhei, assim, no prontuário e falei, nossa, mas ele tem autismo mesmo? Falei pra mãe, né? Daí ela falou assim, não, doutora, a gente ficou conversando na outra consulta e a senhora falou que tinha que pensar nisso tudo, mas tinha que brincar mais com ele, tinha que tirar da tela, porque ele ficou na consulta. A mãe me lembrou, tinha que ficar. Ele estava com um tablet o tempo inteiro, e tablet ou celular, e ele não comia direito. Então, esses 3 meses eu mudei tudo. E eu falei, nossa, mas ele tá totalmente diferente. Porque eu acho que na outra consulta ele tava agitadíssimo, ele não parava, daí me chamou muito a atenção. Daí eu falei isso pra ela e tal. Então, assim, eu percebo e eu tenho que falar do Dr. Ciro, né? Que é o nosso pediatra aqui de Taubaté, muito conhecido. Que ele falava muito isso há 20 anos atrás, quando eu fiz pediatria, dessa parte do corante, de tira o corante. E todo mundo falava assim, imagina, né? Tá viajando, não existe alergia a corante e tal. Realmente, na alergia, entre os alergistas, é meio questionável isso de alergia ao corante. Mas eu acho que a explicação está mais nessa parte da desbiose, desse equilíbrio entre o que a gente come de natural e não, né? O que acontece é o seguinte, né? A gente vem de uma época onde os produtos industrializados são muito enaltecidos. Né? E o que a gente vive hoje dentro da nutrição e dentro da saúde como um todo é um processo retrógrado, né? Então, tipo, deixa os industrializados de lado e volta a comer os produtos saudáveis. Que se a gente for pensar, né, os nossos avós não tinham metade dos problemas de saúde que nós temos hoje. Por quê? Porque a alimentação deles era 100% natural, né? Existem os industrializados do bem e eles estão aí para nos ajudar em momentos de correria, que a gente não consegue realmente dar conta, né? Mas isso não pode ser 100% das vezes, né? Eles são exceções. Isso. Só que a maioria das vezes, como eu trabalho só com crianças, às vezes eu recebo no consultório criança que não sabe ou nunca viu uma cenoura in natura. Um chuchu in natura. Porque às vezes os pais mesmo não gostam. Não. Eu não como fruta, doutora, daí eu nem tenho Ou fruta então, em assim, casa. o processo de cozinhar, de fazer almoço, de dar o almoço, é uma coisa tão mecânica, faz tão parte da nossa rotina, que essa criança só vê o prato pronto na frente dela. E aí a gente para pensar o quanto isso está fazendo mal para as crianças Nunca foi numa hoje. feira, nunca foi numa plantação, né? Às vezes uma horta. Isso é muito importante. Exatamente. Né? A preparação, né? Às vezes participar do preparo da comida. Sim. Que é uma coisa que você faz muito lá no Instituto, Lá né? no Instituto a gente tem uma cozinha piloto, né? Que é adaptada para as crianças. E aí a gente coloca as crianças para fazer preparações lá. Foi esse motivo que tirou a Aline lá do meu consultório. Foi. Viu? Um parênteses, porque ela falou, doutora, eu preciso de uma cozinha. E lá, eu e a Ariadne, a gente achou uma casa. Mas, que tem uma eu cozinha. Amo, eu super admiro, eu sou fã. Eu passo lá para ir para a prefeitura todo dia na frente. Eu falo, nossa, que legal ver a Aline aqui. Ó, é um lugar muito gostoso. E o que é interessante, né, Carol, que a gente precisa trabalhar e bater muito na tecla, e aí não só com as crianças, mas com todo mundo, com adultos em si, que é aquele estigma de que para ser saudável precisa ser ruim. Isso mesmo. Né? Então, quando dá a impressão assim, quando você fala, é uma alimentação saudável, todo mundo faz careta. Né? E não é ruim. Então, dentro do Instituto... A mãe faz careta porque fala, meu Deus, vou ter trabalho. Né? Sabe? Então, lá dentro do Instituto, a gente consegue mostrar para as crianças nas oficinas culinárias ou nas sessões individuais que o saudável também é gostoso. E, ao mesmo tempo, a gente mostra para os pais, né, com as receitas que a gente envia, tudo, que o saudável pode ser rápido. E que tem um monte de coisa que eles podem fazer durante um dia da semana, ou que alguém pode fazer para eles, que vai agilizar esse processo.
Deixar né? as marmitinhas, né, prontas. Então, assim, o saudável não é ruim. O que acontece? Adaptação de paladar. Então, hoje a gente vive numa sociedade onde o paladar nosso é muito viciado para o carboidrato, é muito viciado para o doce, né? Com os corantes, com os conservantes, com né? Os aditivos próprios que a indústria alimentícia põe nesse alimento e que causa, assim, uma certa dependência no nosso organismo. Isso. Muito açúcar, Muito né? açúcar. Então, a gente vê um ciclo onde a criança, a gente fala assim, a alimentação tem cor de carboidrato. Porque é marrom, branco e amarelo. Aham. Né? Então, a gente brinca muito isso dentro da nutrição infantil, por exemplo. Cor de carboidrato. É. E aí, o paladar nosso fica viciado. Quando a gente vai sentir o sabor de um alimento que é fora disso, a gente não vai gostar. Isso mesmo. Vai achar estranho, vai achar Não, esquisito. eu acho legal você sempre falar das 5 cores lá. Fala disso. Então, na verdade, é uma forma lúdica da gente explicar para a criança, né? Uhum. Eu brinco com eles e costumo dizer para eles que cada nutriente tem uma cor diferente. Então, quanto mais colorido for o prato, mais nutrientes e mais saudável vai ser. Mas um colorido natural, não um colorido de corante, né? E o que a gente vê é muito, né? Eu tenho crianças que são fora do padrão, com toda certeza, mas ainda assim, aquelas crianças que comem bem, é arroz, feijão e um franguinho. Arroz, feijão, uma carninha. E aí, você olha, se você for pensar naquele prato, é branco e marrom. Cor de carboidrato. É. Se a criança ainda come arroz e feijão, a gente ainda tem muita coisa boa, né? Porque a gente sabe que a combinação de arroz e feijão é uma das principais e mais importantes que a gente tem no mundo, Tá. né? E que é mais o brasileiro que faz. Mas mesmo assim, e os outros nutrientes? E as outras vitaminas, os outros minerais, né? Então, o que é mais comum a gente ver hoje no consultório são as crianças que têm uma deficiência absurda na ingestão de vitaminas e minerais. Porque não consome fruta, não consome verdura, não consome legumes. É. E aqui, deixa eu entrar nesse parênteses, a Aline, eu aprendi muito com a Aline nesses anos todos, de verdade. Eu falo que quem me ensinou sobre probióticos foi ela. Prebióticos, até lá na faculdade, eu sempre chamo ela para falar para os alunos de medicina, porque eu acho que é muito importante, desde o começo a gente tá falando de equipe multiprofissional, é muito importante isso. A gente não faz nada sozinho, gente. E é uma coisa assim, ó, a gente aprende que a gente tem que ter carboidrato, proteína e lipídio, basicão. Mas os micronutrientes, que volto lá, doutor Ciro falando disso também, né? São muito importantes. O que são os micronutrientes? São as vitaminas, né? São os minerais, né? Então, o que a gente faz muito em conjunto? Eu, como médica, eu solicito, né? Ou ela solicita, né? E a gente compartilha aqui os exames de sangue para ver se está faltando alguma coisa. Tem algumas vitaminas que nem é muito indicado ficar solicitando e ela se baseia pelo que os alimentos que aquele paciente está aceitando. Exato. E fala, opa, tá faltando essa fonte, né? De, sei lá, vamos dar um exemplo, zinco, sei lá. Daí ela coloca isso na alimentação de um jeito que a criança aceite também. Porque a gente vê muitas situações, né, de pacientes que a gente pega que tem uma lista enorme de suplementos. A mãe não tem nem dinheiro para pagar a comida, daí ainda vai gastar com um monte de suplemento, né? Que é vitamina lá, manipulado, tal. E às vezes a criança não vai tomar isso. E daí investe, né? Uma consulta cara, muito exame caro, ainda vai fazer uma receita cara e a criança não come nada. Então, assim, eu acho que o diferencial que eu vejo muito no trabalho da Aline aqui sempre deu certo, eu falo que ela faz milagre. Às vezes eu tenho paciente que... Eu falo isso pra você já, né? Eu falo pras mães, gente, é milagre que ela faz. Porque, é modo de dizer, mas assim, eu faço o diagnóstico, né? Como médica, eu, Ana Paula Carelli, a Graça, né? Ana Priscila, assim, a gente vai, solicita os exames, a gente pede os exames, os testes, os exames de sangue pra ver alergia mediada por IgE. Mas, às vezes, esse paciente não tem esse exame alterado, o exame negativo, mas ele não come tal coisa, ou ele passa mal, ele tem algum sintoma.
Daí entra a seletividade do autista, né, no Sim, caso. Porque sim, às vezes sim. ele não sabe falar que ele tá passando mal, mas aquilo ele fica, eu falo, dá um work nele. E o alérgico também, né, doutora? É. Porque ele tem medo de comer e passar mal. Passa mal. Daí eles deixam de comer tais alimentos porque aquilo dá um... Sabe quando você pega ranço de alguma coisa, né? Sim. É assim, gente. E daí, o que eu vejo é que com o teste, às vezes o teste de contato que a gente faz, que é o teste de colocar nas costas, não é o super recomendado, às vezes não é a melhor opção, é difícil de fazer, porque você tem que ficar com adesivo lá nas costas. Imagina, uma criança com comportamento que qualquer coisa irrita ela, ainda vai colocar um adesivo nas Sim, costas, né? É é. difícil. Mas a gente vai por tentativa e erro também. E isso ajuda muito, né? Porque daí a Aline, o milagre que eu falo que ela faz, ela pega o que não deu positivo nos exames e a gente faz aquilo e voltando para a alimentação e a criança vai brincando. Ela faz de uma forma lúdica. Eu brinco que a Aline, ela é uma nutricionista que ela misturou psicologia com TO, sabe? Muita paciência de mãe, né? E ela senta, eu lembro quando você estava lá no consultório, ficava aquele cheiro no consultório de comida lá, porque ela fazia na sala pequena, né? Agora ela tá numa sala bem maior, tem cozinha, tudo. E isso tudo, a criança saía, de repente, de 1 mês, 2 meses, comendo alimentos que as mães falavam, doutora, ela tá comendo isso, doutor, ele tá fazendo isso. Então, assim, esse milagre, né? Que é modo de dizer, mas... faz muita diferença na vida de uma família, né? Então, eu gosto, né, desse tema todo como em si, porque dentro da evolução nossa, né, na parte da saúde, hoje a gente sabe que existem muitos suplementos diferentes. Muitos. E assim como os alimentos industrializados, eles estão aqui para nos auxiliar. Mas eu costumo dizer muito para as minhas alunas da pós-graduação, as nutricionistas, que a gente não pode perder a nossa essência. O nutricionista cuida do alimento. Então, o meu principal papel é fazer o meu paciente comer melhor e não tomar mais comprimidos. Né? Então, assim, existem as suplementações e elas estão aí, mas para a gente colocar aquilo que a criança ou que o indivíduo não consegue comer. Não é para resolver o problema. Então, muitas vezes os pais nos procuram porque eles querem um suplemento. E aí, assim, o ideal é que a gente passe um suplemento para foco, um suplemento para concentração, um suplemento polivitamínico para corrigir essas deficiências nutricionais, um suplemento para tratar desbiose. Então, eu falo para os pais assim, eu sou perfeitamente capaz de passar esses 8 suplementos diferentes. Mas não é o que você vai conseguir fazer. Porque muitas vezes essa criança é seletiva, tem uma rigidez de comportamento, falando aí das crianças do transtorno do espectro autista, né? Às vezes tem uma dificuldade de deglutição, né? Tem aí uma esofagite eosinofílica, alguma coisa ali aí por entra o trás. médico, Exatamente, né? E causa um desgaste para aquela família muito grande, porque investiu na consulta, investiu no suplemento, a criança não toma, aí a mãe quer forçar a criança a tomar. Não é assim que funciona, sabe? Então, o que a gente consegue fazer dentro do que essa criança come hoje, aceita hoje para melhorar o aporte nutricional e começar com uma suplementação diferente. Então, uma das coisas que eu pergunto sempre para os pais é, como que é para ele tomar remédio? Quando ele fica doente, o que você faz? Doutora, não toma de jeito nenhum. Tem que internar e pôr na veia. Como que eu vou passar o suplemento para essa criança? Isso mesmo. Não adianta brigar, né? Não adianta. Tipo, imagina, você consegue. Gente, a gente tem que entrar na rotina, no que aquele paciente vai fazer, né? Às vezes não é tudo de uma vez. Muitas vezes eu falo pro paciente, calma. Vamos fazer a endoscopia. Muitas mães ficam com medo de fazer endoscopia porque tem que sedar, né? Fica assustada, vai enrolando isso. A gente entende, mas também não pode enrolar tanto. Né? Uma das minhas principais aulas, né, na pós-graduação é alergia alimentar no transtorno do espectro autista ou na terapia alimentar, né? E aí eu ensino mesmo as nutricionistas a conseguir identificar dentro de uma anamnese com a família quais são os sinais de alerta de que essa criança pode estar tendo uma alergia alimentar, uma hipersensibilidade alimentar, para a gente encaminhar essa criança para o médico. Porque às vezes chega para mim, seletivo,
tem um padrão de alimentação pastoso, não consegue comer, come em pouca quantidade. E aí a mãe vai falando de clínica desse paciente. O intestino não funciona direito, ou tá constipado, ou tá com o intestino solto. Peraí, tem um monte de pontas soltas aqui que ele pode estar tendo uma alergia alimentar, ele pode ter alguma questão de esofagite eosinofílica aí, e que nenhum profissional, às vezes, identificou. Né? E aí, quando o nutricionista faz esse papel de parar, olhar e falar, olha, mãe, pode ser que tenha alguma coisa aí diferente, vamos passar num médico para ver isso? E aí, né, entra vocês conseguem fazer esse diagnóstico, a gente faz esse trabalho em conjunto, a criança melhora super e a família sai de lá feliz, porque às vezes passou 5, 6 anos atrás de um diagnóstico que não achou. É isso mesmo. Né? Recentemente tem um paciente nosso em comum que foi assim, chegou com 6 anos no consultório, com uma letargia, não tinha energia para fazer nada, uma seletividade alimentar extrema, e nunca ninguém pensou que ele poderia ter uma hipersensibilidade ou uma esofagite eosinofílica, porque ele já veio com com diagnóstico de alergia à proteína do leite. Isso. Né? E essa doença, esofagite eosinofílica, eu já fiz, eu e a Ana Priscila, a gente gravou que tá aqui no canal também, quem tiver dúvida, né, sobre isso, é uma doença muito nova que a gente está aprendendo todo mundo em conjunto. E no último curso que eu fiz o ano passado, com a doutora Ariane Yang, lá em Campinas, a gente viu que tem muita relação com microplástico. Olha que loucura. E como que a gente sabe que é o microplástico? Gente, é um absurdo, mas vem do nossa esponja. E tá todo mundo cheio de microplástico. Dizem que já acharam agora, saiu um estudo mostrando que acharam na placenta. No embrião, acharam né? no embrião, no leite materno. Então, assim, infelizmente tá na nossa água. A filtragem da água não dá conta. No mundo inteiro isso. Então, eles relacionaram que o microplástico, o aumento desse do consumo, do contato, aumentou a chance de ter alergia. E principalmente a esofagite eosinofílica. Então, é uma doença que tá todo mundo, assim, aprendendo agora. Então, sempre, primeira coisa, a gente vai pensar em refluxo, né? Vai tratar, vai ter que repetir endoscopia, que é chato. Porque já para fazer uma vez já é ruim, imagina em criança, né? Em criança, né? Às vezes não tem convênio, às vezes tem que fazer pelo SUS ou particular. Mas, assim, se o seu filho não tiver com facilidade de deglutir, parar a comida, né? Aqui, nossa, isso é muito importante. Tem que procurar um profissional para a gente fazer o diagnóstico correto. Uma alergia, aquela criança que come muito pouquinho, né, doutora? Sempre uma quantidade muito pouquinha. Água para engolir. Pelo amor de Deus, gente, não deixa passar isso, que essa doença é bem chata, bem, assim, perigosa, porque se vai machucando muito o esôfago, pode dar lesões que são irreversíveis. Daí isso é um problemão para quem tem. Mas tem tratamento, tem muita novidade, tem imunobiológico hoje em dia, tem, nossa, um monte de coisa que a gente pode novidade usar. todo dia, né, Carol? Eu não dou conta de acompanhar às vezes. Não dá. E assim, eu acho que é importante entender que também, hoje de novidades, a gente tem a dessensibilização para aquele alérgico que é muito alérgico, mais de 5 anos de idade, que, nossa, só de encostar o leite, o trigo, né, o ovo, tem reação. A gente pode pensar nisso também, tem um tratamento para isso, para a pessoa não ter tantas reações graves. Muita novidade, tá vendo? Não dá conta, né? A gente precisaria de vários episódios de podcast. Quando eu comecei o podcast, eu falei, eu acho que eu não vou ter assunto para tudo isso. E assim, cada hora, vocês estão vendo aqui que eu vou marcando aqui, porque eu fico pensando, nossa, eu vou chamar tal pessoa, vou falar disso, vou falar disso. Então, assim, a minha cabeça não para de verdade. E acho que a gente já se estendeu um pouquinho aqui. Sim. Acho que a gente falou do básico que a gente ia falar, assim, tipo, da desbiose, da alergia alimentar, principalmente piorar comportamento, né, nas crianças, não só no autismo. Não, né? em todas as crianças, né? Também. A gente sabe, né, que o açúcar em si, o aumento do consumo de açúcar, o aumento do consumo de corante, causa uma agitação maior em todas as crianças, né? Isso ficou muito evidente nos estudos de TDAH, por exemplo, mas a gente sabe que isso vale para todas as crianças e para todos os comportamentos, né? Então, aquela criança que consome muito carboidrato, que consome muito doce, certamente ela vai ser uma criança mais agitada. E aí, quando a gente tira um pouquinho disso, a gente já percebe melhora nesse comportamento. Eu tô pensando aqui na minha família também. Tem algumas coisas que eu vejo a Aline passando, por exemplo, o probiótico, que eu falei que você me ensinou, só pra gente finalizar isso.
Eu falo que ela me ensinou porque daí eu fui entendendo que é muito individual, gente. Não é igual para todo mundo. Então, a Aline, ela foi me mostrando isso. E eu falando, nossa, tá. Eu, como alergista, eu sei que o Lactobacillus rhamnosus tem estudo científico para alergia alimentar. É o pra mais dermatite utilizado na atópica, tal. alergia. Mas eu aprendi com a Aline isso, que a gente não pode ficar usando ele constantemente. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem que usar por um período, depois descansar, mudar o probiótico. Fala só um pouquinho disso pra gente terminar, assim. Na verdade, a gente usa muito isso, é o que a gente fala, né? Precisa correlacionar com a clínica do paciente. Então, qual é a principal queixa que a família trouxe hoje para mim? O que eu vou fazer para isso melhorar? Então, a gente faz as mudanças na rotina e nos hábitos, que não adianta. A gente pode, sim, entrar com uma suplementação, mas, por exemplo, o uso do probiótico, né? Se você pega uma criança com um processo inflamatório gastrointestinal muito alto e eu entrar com um probiótico ali sem fazer a recuperação desse trato gastrointestinal primeiro, eu posso piorar muito a condição desse paciente. E aí, essa mãe nunca mais vai voltar, porque, né, eu estraguei tudo ali. Então, o probiótico nem sempre, ou vamos dizer assim, quase nunca, é o que eu utilizo de partida naquele paciente. Então, primeiro, eu uso algumas outras coisas que a gente chama de reparadores intestinais para melhorar essa condição, para diminuir esse processo inflamatório, para depois a gente entrar com o probiótico, porque o probiótico em si ali, ele vai fazer o papel de colonizar com as bactérias positivas o intestino. Mas se esse intestino está lesionado, eu preciso primeiro curar ele. Né? Então, a gente usa outras coisas. A gente usa muito glutamina, nucleotídeos, microbiomaps, usa bastante o zinco. Então, né, quando a gente fala de deficiências nutricionais, o zinco tem um papel super importante na produção de mucosa, na concentração do paladar em si. Então, é uma das coisas que a gente precisa utilizar e que muitas vezes os pais ficam procurando as novidades do mercado e aí vai pagar um absurdo no suplemento que é novidade do mercado e não faz suplementação de zinco. Mas também tem que tomar cuidado pra, tipo, a gente tá ouvindo aqui, daí vocês vão lá, vão na farmácia comprar sem passar com um especialista. Gente, cuidado, porque tudo tem o que pode usar demais, o que não pode. Às vezes tem contraindicação. Então, assim, tava falando do zinco. Outro dia eu perguntei pra Michele, que é nutricionista de adulto, pra minha avó. Falei, posso usar o zinco pra minha avó? Ela falou, opa, tem que tomar cuidado por causa do rim, não sei o quê, não sei o que lá. Então, assim, tudo tem indicações e contraindicações. Sim, né? E tempo determinado, né, Carol? A glutamina que você me ensinou para o TDAH, para hiperatividade, também tem que pensar, não é isso? Tem que pensar um pouco. Aí a gente... Então, é o que eu falo. Correlaciona com a clínica do paciente, individual, né? Igual falou, outra coisa também que é muito comum. Passa no consultório, você dá uma suplementação que serve para aquele momento, para aquela queixa. 6 meses depois, a criança ainda está tomando a mesma suplementação. E aí, quando você vai repetir o exame, às vezes está assim, estratosférico, né? Porque atrapalha também. Então, o excesso também não é legal. De vitamina D, vitamina B12, vitamina, né? Tudo. Exatamente. Eu acho que, para finalizar, eu gosto muito de falar isso, até para os alunos eu falo, gente, médico e nutricionista é diferente. A faculdade de nutrição são 5 anos, é isso? São 4. 4 anos. E hoje em dia a gente faz a especialização também, igual na medicina, né? Você fez especialização em nutrição materna, infantil. Daí foi, a Aline tem um monte de curso aí que eu falo que ela não dá conta. Mas assim, é muito importante entender que numa consulta médica a gente dá uma adiantada, mas assim, o trabalho do nutricionista é muito importante. Então, a gente tem que ter esse convívio aqui. Eu, numa consulta, eu tenho uma noção, mas às vezes vai para ela fala, posso mudar isso? Posso mudar aquilo? Vou fazer isso, fiz isso. Porque é a parte dela, né? Então, esse trabalho que a gente tem, né? Vários outros médicos, com você, tudo tem. É muito importante entender, né? E respeitar, porque ela estudou muito para isso. E né, as outras nutricionistas também. Então, assim, é muito importante. Nem todo nutricionista vai saber de tudo, né? Eu falo... Justamente, eu falo para as alunas, assim, que eu acho que a nossa profissão é uma profissão nova, né, teoricamente. E eu acredito que ela esteja caminhando para virar o que é a medicina hoje, né? Então, tipo, você sai da faculdade na medicina generalista. E aí, você vai fazer uma especialização, vai fazer uma residência. Eu acredito muito que a nutrição pode chegar nisso, né? Então, eu tenho... entendeu? Eu tenho amigas, por exemplo, que só trabalham com renal. Eu tenho amigas que só trabalham
trabalham com oncologia, Diabetes, só né? trabalha com diabetes. E é até sempre dentro isso. da nutrição materna e infantil, eu tenho Aham. amigas que só fazem fertilização, tenho amigas que só fazem introdução alimentar, tenho amigas que só Isso. fazem gestação, porque é muita coisa para estudar, é muito amplo, né? E aí, quando a gente fala do trabalho do médico e nutricionista e também das outras, né, da interdisciplinaridade, é isso. O que eu percebo muito trabalhando em conjunto com vocês é que às vezes os pais não têm a mesma liberdade com o médico do que ele tem com outro profissional. É. Então, às vezes, ele conta alguma coisa pra mim que ele não contou pra você. E aí, não tem como o médico saber. E aí, quando a gente senta pra discutir esse paciente, eu falo, olha, Carol, ele falou isso pra mim. Opa, mas não disse isso pra mim. Então, isso é interessante, né? E eu passo ali 1 hora e 15 do meu atendimento para saber de hábitos de vida, de rotina, de alimentação. E é coisa que o médico não tem tempo. Diário alimentar. Sabe? O médico tem que ver os exames, tem que ver a clínica do paciente, fazer ali a parte clínica em si do atendimento. Então, são funções diferentes, mas que se complementam. E quando a gente trabalha junto, a gente vê um resultado incrível. É isso mesmo. Não é? Ótimo. Gente, eu e a Aline, se deixar, a gente conversa o dia Muito inteiro, tempo. tá? Então, claro que vai ter próxima, a gente já tá aqui combinando, já pensamos em várias ideias aí. Mandem sugestões do que vocês querem ouvir a gente falar, né? Porque é importante isso mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez Eu adoro toda essa vir aqui. parceria de vida que a gente tem. Nossa, é mais de 10 anos agora, né, Aline? Mas Eu queria que você fizesse um recadinho pra câmera aí pra gente terminar. Quero agradecer de estar aqui presente de novo, Fala no né? Instagram. Sim, e dizer também que eu gosto muito de vir aqui, de passar informação de qualidade e de mostrar que a nutrição pode ser simples, né? Que precisa ser simples, na verdade, porque a gente está aqui para facilitar a vida das pessoas, né? Então, é isso que eu procuro mostrar dentro do meu Instagram, dentro dos meus canais de comunicação, que dá para se fazer diferente, né? E que seletividade alimentar, que dificuldade alimentar, que alergia alimentar pode ser mais leve. Se a gente tiver profissionais bons e que atendam junto com a gente, que vistam realmente a camisa daquilo que a gente serve, né? Então, para quem quiser me conhecer melhor, o meu Instagram é @nutricionista.alinealves. O Instagram do Instituto é @Instituto Infância. Lá a gente fala um pouco mais da multidisciplinaridade em si, né? De psicóloga, terapia ocupacional. Mas no meu Instagram eu falo mais sobre esses assuntos que a gente conversou hoje. Ótimo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, não deixa de seguir, se inscrever, curtir, compartilhar, porque isso vai ajudar muito, muitas pessoas. Com certeza, se você aprender um pouquinho aqui, outras pessoas da sua família que trabalham com você, da sua escola, né, onde você estiver, também vai se beneficiar. E essa é a ideia, a gente levar informação boa, tá? Não trago aqui ninguém que eu não confie, que eu não conheça, para falar de alergia, de imunidade e para a gente melhorar a qualidade de vida de todo mundo, de toda uma família, tá? Então, até a próxima!